Bom, então, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Xavier, eu sou CEO da Abla, né, estou CEO da Abla nesse momento, e eu venho do mercado de ERP, implantação de sistemas, trabalho com software desde 98, não vou entregar a idade aqui, mas é mais ou menos desde essa época, né, e sempre trabalhando principalmente com indústria, resolver problemas. E uma coisa que eu aprendi é, cada empresa tem um problema diferente. Por mais que a gente fale, tem um sistema X, o sistema Y, o sistema Z, quem trabalha com o sistema sabe que nenhum atende o cliente. O cliente sempre quer o relatório que não existe. O cliente sempre quer a informação que ninguém pegou. Por mais que ele nem saiba o que ele vai fazer com aquilo. Ele quer, ele achou bonito, alguém falou para ele, falou, não, eu quero isso. Então, a gente sempre sofre, né, com isso. E basicamente passei a vida toda fazendo isso. Buscando a informação que não existe, o relatório que não foi criado, a integração que ninguém tinha pensado. Então, esse é o meu trabalho desde então. E aí a gente cai nesse mundo de business performance, de tentar juntar todas essas informações para dar velocidade para as empresas, para trazer resultados e mostrar aquilo que ela precisa, trazendo ali as métricas, os KPIs e as informações, os relatórios, enfim, trazendo, municiando, vamos dizer assim, os empresários para tomarem decisão. Né, muito na parte industrial, né, e comércio, então BI, sistemas de gestão em geral, de comércio, enfim, né, a gente trabalhou bastante com isso. Então, quando a gente entra agora pensando nesse business performance, voltado ao marketing, à comunicação, né, dentro da Abla, a gente traz algumas ideias. Então, essas abordagens de marketing, eu preciso ter todas essas métricas, todos esses números. E quem trabalha com marketing sabe que tudo é muito dinâmico. Né? Então, de repente, está fazendo uma campanha ali, mudou alguma coisa no Meta, mudou alguma coisa no Google, aquilo já não funciona, tem uma frente nova, você já vai começar, né, a trabalhar coisas diferentes e, de repente, o sistema não está preparado para receber aquela informação. Então, assim, tem todo um dinamismo ali que está sempre mudando. A parte de vendas, então, quando a gente junta com marketing, quem é do marketing sabe, né? Você está sempre entregando um lead. Qual que é o problema do marketing? Entrega um lead e o vendedor vai falar o quê? Esse lead é ruim. Né? E aí o marketing fala o quê do comercial? O comercial não liga. Não é? É a briga eterna, né? de um estar gerando uma coisa, o outro não está fazendo. Então, assim, acaba tendo vários gaps ali no meio e a coisa parece que não anda. Né? Então, falta muita informação ali no meio. E aí a gente está falando depois ainda do sucesso do cliente, da experiência do cliente. Então, como as empresas lidam com tudo isso? Imagina uma situação onde eu preciso fazer uma pesquisa de satisfação com o cliente. Muitas empresas não fazem a pesquisa de satisfação porque quando as pessoas reclamarem, não tem como ter pessoas ouvindo o que elas estão reclamando para tomar alguma atitude. Então, se você vai se colocar disponível para ouvir, você tem que ouvir. Se você quer fazer, você tem que fazer. Se você vai colocar um canal de WhatsApp para poder atender o cliente, você tem que ter alguém que responda rápido. Não adianta você receber um oi e falar daqui 3 dias. Ou daqui 1 hora, tem que ser na hora. Então, quando a gente coloca, né, aquele canal, aquilo tem que acontecer. Então, muitas vezes as empresas não fazem muitos dos trabalhos que precisam ser feitos porque ela não tem braço. Imagina, por exemplo, a gente até teve um caso, acho que foi da Claro, né, numa época que eles queriam fazer uma pesquisa com todo mundo que fazia visita na rua, mas não tinha gente para ouvir as reclamações. Então, o que foi feito? Foi feito um projeto de análise de sentimento. Então, todo mundo respondia, era feita uma análise de sentimento, e ali tinha, às vezes, 4%, 5%, 6% de reclamação. Só que nessa análise de sentimento, você verifica que, tem esse cara aqui que é problema. Então, você manda para a equipe de análise só os problemas. Então, ao invés dele ouvir 100 áudios, ele ouve 9, 6, 5. Então, isso facilita muito. Ou seja, são processos de melhoria contínua para que você consiga filtrar muitas vezes e permitir que o trabalho seja feito. Então, são coisas desse tipo que a gente propõe fazer, principalmente nesse universo de comunicação. E aí aqui a gente vai falar de tudo aquilo que é possível, né, desde da pré-venda, da venda, do pós, da comunicação interna, da comunicação, enfim, de qualquer tipo. A gente vai fazer um exemplo aqui, olhando um pouco a ferramenta, de um caso de uso de exatamente juntar o marketing com o setor comercial até gerar ali uma qualificação e uma possível venda ou possível perda. Então vamos imaginar que a empresa está lá fazendo algum tipo de campanha,
E aí, ou essa campanha, como o Marcos falou, ela pode ser ativa, ou eu estou fazendo simplesmente um inbound. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos, ano retrasado, uma pesquisa com 200 empresas. Nós entramos em 200 sites, empresas grandes, médias e pequenas, fizemos um cadastro no formulário das empresas. Quantas respostas vocês acham que a gente teve naquele momento? De 200? 6. E acho que dessas 6 ainda algumas foram vários dias depois. Então assim, para que eu tenho um canal sendo que eu não atendo o canal? Eu tenho um filho de 14 anos, com a minha esposa que está aqui, né? Uma menina de 9. Meu moleque de 14 anos, você acha que ele quer falar no telefone? Esses dias ele assustou que eu dei R$50 para ele no shopping, ele pegou aqui e falou assim, não, mas me manda o Pix. Eu falei, não, só pegar o dinheiro. Não, mas eu entrego para a pessoa isso? Nem sabe mais que é dinheiro. Os jovens, vocês acham que eles querem 3 horas da manhã ligar para alguém e alguém atender no telefone? Ele quer resolver na hora. Então, às vezes, a gente ainda está com a ideia de que, não, eu tenho um diferencial na minha empresa porque a minha pessoa que está ali, ela liga e ela fala e ela atende. Tem gente que não quer saber disso, tem gente que quer, mas tem gente que não quer. Então, a gente tem que dar todas as possibilidades. Isso não quer dizer que a gente vai ter um robô que vai falar sempre no lugar da pessoa. Mas a gente pode ter um robô agindo em nome da pessoa, fazendo todo o trabalho pesado e depois joga para ela só pegar o cheque. Então, é isso que a IA e o marketing conversacional vem trazer. É essa automação, esse volume de trabalho para permitir que o humano faça o trabalho sempre agudo, seja a ponta da flecha. Então, vamos desse exemplo aqui, só para a gente imaginar. Ele surge com um problema que o Marcos trouxe. Então, quando a gente se conheceu, né, eu tinha uma empresa com uma outra pessoa, como sócio, e o Marcos surgiu e falou assim, eu estou fazendo marketing conversacional, isso não existia, era meio que uma loucura. Então, o que ele fazia? Ele tinha ali alguns leads que vinham ou por loja virtual ou vinha por conversão de formulário e basicamente ele usava Zap, que era um sistema de integração, então ele pegava a informação de um lugar, mandava para o outro, ele precisava de regras diferentes, porque cada empresa tinha uma regra diferente. Vocês acham que um bot, alguém manda um oi, o bot fala alguma coisinha e joga para um vendedor? Qual o vendedor? O da região tal ou da região Y? O vendedor que já estava atendendo ele ou aquele que está falando pela primeira vez? E se ele já passou por esse fluxo e ele já tem uma oportunidade aberta e a pessoa entra de novo, vai fazer um monte de pergunta de novo ou vai jogar direto para o vendedor? Então tinha tanta regra de negócio que não dava para simplesmente eu colocar um sistema de integração. Então, quase sempre tinha que ter um banco de dados separado. Tinha que colocar ali algum sistema no ar com a regra da empresa, e aí cada empresa tinha uma regra diferente. A gente teve um caso da Magalu, do consórcio Magalu, que era um inferno de regra. Eles tinham 60 cidades que quando a pessoa mandava um oi, se fosse de qualquer uma daquelas cidades, tinha que mandar para uma pessoa específica e não podia mandar para a equipe. Então, assim, era bem específico, né? Isso foi feito até com um parceiro nosso, que é o Marcão, que era da 8D, e hoje juntou com a 8D Hubify. E aí, basicamente, essas integrações, legal, agora eu preciso armazenar esse lead. Então, ele veio com a RD Marketing, e aí criou-se uma ferramenta chamada Meio API, que era onde armazenava todas essas regras, e aí criava o cartãozinho lá no RD CRM, né, basicamente usava o Zenv para mandar mensagem e toda essa parafernália, no fim, deveria levar para um RP, que nunca dava certo. Era isso ou não era? E aí ele jogou essa bomba na nossa mão e falou assim, e aí, resolve. Falei, legal, fácil. 10 mil de um sistema, 15 do outro, 3 do outro, a empresa pagava uma fortuna e no fim das contas não resolvia. Então o que a gente via muito de problema, né? Então, principais problemas. Marketing muda todo dia, toda hora, e aí você contrata um programador para fazer aquelas regras, o programador... Alguém tem problema com o programador ou não? O programador sempre entrega na hora ou ele tem sempre alguma coisa que ele está fazendo que é mais importante e não dá tempo? Aí a regra que ele vai te entregar daqui 2 semanas, fala, não, filho, já mudou isso aí foi atrás, o marketing mudou de novo. Ou seja, é um dinamismo que essa tecnologia não dava conta, né? Outra coisa, o RD,
O RD, ele tem, para quem já usou, ele tem um limite de chamadas que você pode fazer. Se você mandar muito mais que isso, ele não responde. Então ele fala, por exemplo, eu aceito 100 requisições por minuto. Você só pode mandar 100. Aí tinha que fazer uma fila. Aí você ia mandando de 100 em 100 para ele poder responder. Ou seja, a pessoa mandou um oi, de repente você fez uma campanha, 1000 pessoas mandaram porque elas responderam, só que você não pode responder ou você não pode buscar informação tudo de uma vez. Tem que ser picado. Então você também perde experiência quando dá pau na integração, então que você perde informação. Né? Então nós temos aqui, além de problemas de limitação, também tem perdas de dados, enfim. Muito sistema, quando a gente vai começar a fazer essas integrações, se um der problema, gera um problema na cadeia toda. Outros problemas, né? Essas perdas de dados, muito sistema, muita tela. Vocês imaginam um vendedor tendo que ligar, ver o playbook, fazer todo o passo a passo, acessar o sistema para mandar mensagem, acessar o CRM para olhar a oportunidade e depois entrar no RP para lançar o pedido, para pegar o pedido e mandar depois. É um inferno. Então é muito sistema para usar. Ainda mais se for um RP. O RP, por exemplo, que eu trabalhei muitos anos, que é o da TOTS, que é o Proteus, tem empresa que demora às vezes 40 minutos para lançar um pedido. Então assim, é muita perda de tempo. E a arquitetura, né, é muito cara, porque muitos sistemas, muitos softwares, muitas integrações, muitas licenças, e isso acabava até inviabilizando. Então, o que a gente tinha como desafio? Construir uma plataforma que fosse robusta. O que isso quer dizer? Que a hora que a Globo falasse, vou contratar o Abla e vou fazer aqui a votação do Big Brother, em 30 segundos e cair 6 milhões de votos, o sistema tem que aguentar. Porque o sistema não pode parar. Então, nós criamos uma plataforma, né, tínhamos que criar uma plataforma que pudesse escalar horizontalmente, ou seja, se uma pessoa mandar mensagem ou se 1 milhão mandar, o sistema tem que crescer, atender e voltar se for necessário, mas ele tem que ser construído já nessas bases. Juntar todo o ferramental, então a gente precisa facilitar quem está na ponta. A pessoa que vai operar, ela tem que fazer tudo num lugar só. Por mais que ele tenha outros sistemas, não tem problema. Leva a informação para o sistema da pessoa, só que para quem está operando, traz tudo numa tela só. A gente precisaria integrar todos esses sistemas, porque quando a gente fala de comunicação, comunicar não é simplesmente falar ou responder. Como o Álvaro falou, para comunicar a gente precisa de dados, é preciso entender o que está acontecendo. A pessoa está com algum problema em aberto? Ela está com alguma situação financeira? Tem alguma coisa acontecendo? Então, se a gente conseguir identificar o que, né, a gente consegue principalmente entender aquele problema e facilitar essa comunicação. Além disso, né, a gente tem multicanalidade, ou seja, tem gente querendo falar por e-mail, tem gente querendo falar pelo WhatsApp, tem uns querendo falar por telefone. Então a gente tem que compor todas essas estruturas para poder juntar toda essa informação num lugar só. E a melhor de todas e mais desafiadora, dar autonomia para o cliente. O que isso quer dizer? A partir do momento que eu quero fazer algo, eu tenho que ser o construtor da minha regra. Eu posso mudar a hora que eu quiser, e isso tem que ser fácil. Então, a partir do momento que um cliente fala, eu preciso ter a minha regra, aí a gente tem um grande problema, porque onde ele vai armazenar essa regra? Então, o Abla ele cria primeiro uma visão 360, que basicamente é assim, o que a gente poderia fazer para permitir para qualquer cliente já de cara ter pronto, integrado tudo num lugar só? Então, o sistema de integração. Então, lembra do Zapper, que você põe os componentezinhos, ou o Make, quem já usou, que você fala, pega da planilha, leva para tal lugar, muda tal informação, faz tal coisa. Então, o Abla ele faz isso. Então, ele é um sistema de integração que você pode integrar qualquer sistema com qualquer outro. Sistema de Omnichannel. Atendimento, tela, conversar com o cliente, falar com o cliente, mandar mensagem, receber mensagem. E sistema de controle, que é o CRM, o Kanban, tiqueteria. Então, a partir do momento que a gente tem os três, é possível uma empresa ter todas as informações no lugar só. Mas eu não quero o sistema de CRM porque eu já tenho o meu. Legal, então você usa esses dois e a integração leva para cá. Mas eu não quero esse aqui porque eu já uso o outro. Legal, então você usa esses dois. Ou seja, são 3 ferramentas numa só, mas pode-se optar por uma, 2 ou as 3. Então foi segmentado desta forma. Então, algumas telas, né, que eu vou mostrar rapidinho aqui, só para ter uma ideia. Então, a parte de quadros, basicamente CRM. Aqui a gente tem
nós construímos 3 visões. A visão de Trello, ou seja, vou criar uma atividade. Ou um cartão comercial, onde eu vou ter ali oportunidade, vou ter preço, produtos, ou uma visão de suporte. Então, código de suporte, de rastreamento, ticket com tempo e tudo mais. Tela de atendimento, muito voltada àquilo que já existe, ou seja, WhatsApp parecido com WhatsApp, Direct parecido com Direct. Então, para não ter ali até para o operador muita diferença. E o nosso sistema de integração, clique e arrasta, também bem parecido com os do mercado. Então, a partir do momento que a gente tem essas 3 telas, isso é legal, mas não resolve a dor do cliente, que é dar autonomia para ele e permitir que ele faça tudo. Por quê? Onde está a informação do cliente? Quem trabalha com marketing em algum momento já usou planilha para fazer qualquer coisa? Usa planilha por quê? Porque não tem no sistema. E o cliente muitas vezes quer um dado que não existe, quer uma estrutura que não existe. E pior, ele quer ver isso em tempo real. Ah, não, eu quero saber quando acontecer isso, e eu quero colocar uma TV na minha sala, plotar um indicador ali e ver aquilo em tempo real. Como que um SaaS, uma empresa que tem um banco de dados com todas as informações, vai permitir alguém conectar ali dentro em tempo real? Nenhuma delas vai permitir, você vai ter que usar API, aí você tem que ficar chamando, né, consumindo tokens, consumindo as chamadas, enfim, não é tempo real. Então o que o Abla fez? Na TOTUS, a estrutura deles fez com que eles, quando era Microsiga, que era uma empresa pequenininha, crescesse, comprasse todos os concorrentes e virasse TOTUS. E eu acompanhei isso numa jornada de quase 20 anos. E o que fez isso acontecer foram 2 coisas. O sistema deles, que é o Proteus, possui uma tecnologia chamada RPO, que é um repositório, e um dicionário de dados. O que é isso? Esse RPO é um código-fonte. Então ele tem o sistema inteiro pronto. Quando você compra o sistema, todo o código-fonte do sistema está ali. E você consegue mexer. Então, se você tem o software, você contrata o software, ele vem prontinho, com todas as telas, relatórios, tudo. Só que você fala, queria um relatório diferente? Ah, tá bom, escreve o teu relatório, salva, ele aparece na tela. Ah, mas eu queria armazenar um cadastro diferente. Eu lembro que lá em 2001 eu trabalhei na Microsiga, não era nem TOTUS ainda, e não tinha um sistema de gestão hospitalar. E nós, lá da unidade, criamos um sistema de gestão hospitalar dentro do Proteus. Como? Cadastro de leito, cadastro de não sei das coisas. E fomos cadastrando, criando as telas. É como se a gente fizesse um monte de planilha Excel e fizéssemos todas as regras de negócio montando os relatórios. Ou seja, você tem um sistema pronto que tem faturamento, financeiro, estoque, compras, tudo, mas não tem a gestão hospitalar. Cria. Então, quando a gente entrega uma plataforma para um cliente que tem tudo aquilo que é necessário, só que ele consegue criar novas telas e novos códigos, se ele tiver um programador ali, que pode ser júnior, ele constrói um sistema inteiro aqui dentro. Ele cria suas próprias regras, as suas próprias telas e adapta o sistema sem precisar daquele programador. Ele vai lá, escreve alguma coisinha, salva, está funcionando. Ele não precisa contratar um servidor, ele não precisa contratar um banco de dados, está tudo aqui. Então, o que a gente entendeu? A partir do momento que o cliente cria uma área de trabalho, ou seja, ele cria um projetinho, o Abla já cria para ele um banco separado. E tudo aquilo que ele faz novo, as tabelinhas dele, eu quero uma tela nova. Ele vai lá e fala, a minha tela vai ter código do leito, em qual lugar está, número do quarto, número do não sei das quantas, número da cama. Ele cria essa tabela, ela aparece dentro daquele banco e aparece dentro do Abla. Agora, é possível colocar informação e recuperar a informação em tempo real. E isso fica só no banco dele. Então, imagina assim, eu tenho uma jornada, tem um cliente nosso, que ele trabalha com telefônica, né? Então, assim, vende internet, telefonia e tudo mais. E aí, basicamente, chega no dia 10, eles bloqueiam cerca de 13 mil, 12 mil clientes, porque eles têm quase 200. Então, eles não pagam, né? E aí bloqueia a internet. Então, eles vão lá, bloqueia de todo mundo. O que eles querem saber? Quantos desses 13 mil vão entrar em contato comigo? Quantos deles vão resolver o problema diretamente com o robô e quantos vai dar algum problema no nosso sistema e tem que aparecer lá para um atendente e o atendente tem que resolver. Ou seja, é algo muito específico. Nenhum sistema vai dar um relatório desse. Então, o que eles fizeram? Vão criar uma tabela. Nome do cliente, a hora que ele entrou em contato. Então, conforme ele vai falando no robôzinho ali, o sistema vai preenchendo a planilha dele. O João entrou em contato agora.
O sistema verificou que ele tem um contrato 123 que está bloqueado. E ele pediu o boleto, o sistema conseguiu gerar o boleto. Então ele vai anotando na planilha dele. Ó, o boleto que foi gerado foi esse. Conseguiu liberar a internet automaticamente. O robô validou a internet dele e voltou, ok. Então ele coloca lá um indicador. Ó, algum deu problema no sistema deles, não conseguiu liberar, teve que cair para o atendente. Qual? Para o João. Que hora que o João atendeu? Tal hora. Então ele tem essa informação em tempo real. Aí ele conecta o BI dele lá naquela tabela que só ele vê. Em tempo real as informações vão aparecendo. Então uma forma dele criar um relatório totalmente personalizado, 100% isolado da ferramenta, só ele tem acesso e ele hoje tem cerca de quase 100, acho que tem mais de 100 já, né, óbvio, tabelas. Então, se eles vão criando relatórios personalizados, ou seja, autonomia total. Usa a ferramenta para fazer a comunicação e o relatório é do jeito que ele quer, da forma como ele quer. Então, isso fez com que a gente conseguisse dar autonomia em cima do que está pronto. Você não precisa construir tudo. Você só constrói a regra. Você pega o sistema que já está multicanal, já está fazendo toda a parte de integração, ou seja, você só vai colocar a regra e adaptar o que o teu cliente precisa. Aqui tem algumas telas, então nós temos, por exemplo, na esquerda os atendimentos, os multicanais, os atendimentos vão entrando aqui, várias ordens. Eu quero que o que entrou primeiro fique em cima, eu quero que o que entrou primeiro fique embaixo, eu quero que seja igual ao WhatsApp, aquele que fala por último sobe, enfim, são várias configurações, telefonia, e numa mesma visão onde eu possa estar vendo aqui um Kanban. Qual que é legal da automação? A gente consegue criar os cartões e movimentar os cartões automaticamente. Vamos dar um exemplo, que nem no funil ali. A pessoa mandou um oi no WhatsApp. O que eu quero fazer? Eu quero entender quem que é essa pessoa, então eu preciso fazer 10 perguntas para ela. Só que quando eu criar o cartãozinho, aguardando contato, eu vou mandar um oi, eu crio um cartão, só que eu vou criar uma atividade para um vendedor ligar para essa pessoa amanhã às 10 da manhã. Já fiz os dois, criei o cartão, criei a atividade e mandei um oi. 3 ações. Se a pessoa não responder, amanhã alguém já vai ligar. Só que se essa pessoa responder as 10 perguntas, eu já concluí a minha tarefa. Então o que eu vou fazer? Ela respondeu, guardei todos os dados, já está qualificado, movimento o cartão de coluna e deleto a atividade porque ninguém precisa mais ligar, porque eu já consegui as informações. Então vocês conseguem brincar nessas ações, pensando em todas as estratégias do que seria o ideal acontecer. Quando acontece de forma automática, legal, quando não, o humano vai agir. Então essas estratégias são todas ligadas dentro da ferramenta. A mesma régua que... Agora eu que fiz isso, Álvaro. A mesma régua, né, que a gente está olhando aqui, quando a gente aperta lá, régua de automação, no mesmo Kanban aparece uma configuração de régua de automação. Ou seja, a gente vai criando ações. Então, daqui 2 dias, quando entrar um cartão aqui, daqui 2 dias dispara esse cara. O que é esse cara? Pode ser um fluxo inteiro. Então vamos imaginar assim, a pessoa entrou, imediatamente dispara um fluxo que manda uma mensagem, que vai fazer pergunta, vai tentar qualificar. A pessoa não finalizou. E dentro desse fluxo a gente tem toda uma complexidade, manda uma mensagem. Deu 15 minutos, a pessoa não respondeu, manda outra. Vai fazendo de tudo para converter. Então vou fazer de tudo aqui para que ela converta. Não converteu. Isso aqui morre. O que acontece? Eu vou esperar mais 1 dia, 2 dias. E aí a régua que a gente entende, né, e conhece lá como aquela régua de comunicação de e-mail, lembra que vocês usavam muito, talvez no RD, a régua de e-mail? É essa régua, só que fazendo integração e conversação. Então, pode ter uma etapa aqui que é, quando chegar nessa etapa, manda um e-mail para o diretor ou manda um e-mail para alguém para fazer alguma coisa. Então, todo cartão que entra aqui, ele liga essa régua. Ou seja, entrou um cartão aqui, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 ações num determinado tempo. E aí ele vai ficar aqui tentando até esse cartão sair daqui e ir para lá. Digamos que nessa terceira, alguém converteu, e aí o sistema fala, legal, então converteu, sai o cartão daqui e vem para cá. O que ele faz? Ele desmonta essa régua, porque essas 2 não precisa mais. Porque ele já converteu na terceira. Então não faz sentido mandar outra mensagem, sendo que ele já converteu. Ele desmonta essa e vem para cá. Aqui não tem nenhuma, ok? Quando ele vier para cá, ele monta outra régua que tem outro objetivo. Então imagina na capacidade ou nas tentativas para a gente conseguir fazer isso, né, com objetivos. E aqui a gente está falando, né, nesse exemplo de venda, mas isso aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser uma comunicação interna. Quando alguém assinar um contrato,
cria um cartão no Kanban do financeiro, que tem que cadastrar a pessoa no sistema, depois tem que notificar alguma empresa, alguma pessoa fazer tal coisa, tem que criar alguma outra informação, tem que mandar um e-mail para o diretor, tem que fazer não sei o quê. Ou seja, todas essas etapas, ela pode ser para comunicação interna, pode ser para comercial, pode ser para qualquer coisa. Basicamente, qualquer tipo de comunicação ou automação a gente pode utilizar. Aqui, então, algumas telas do atendimento. Legal que na tela de atendimento, onde eu estou conversando, pode ser que eu já tenha uma oportunidade. Então, aqui na mesma tela, eu já crio o cartão de oportunidade, ou outro cartão, se for necessário. A gente pode trazer para cá telas que buscam informação na API, ou seja, eu quero que, ao invés dele sair daqui, entrar no sistema ERP, ver quais são as contas que ele tem lá em aberto, eu quero colocar um botãozinho aqui e trazer essas informações na tela de atendimento. Também dá, que é justamente usando aquele dicionário. Uma tela de e-mail também aqui dentro, uma coisa legal que a gente até conseguiu fazer, que é o transbordo do e-mail, ou seja, quando cai o e-mail, a gente consegue identificar quem vai receber aquele e-mail. Pode ser, distribua aleatoriamente ou distribua para quem já está atendendo esse cliente. Então ele também recebe e envia. Então é o sistema que entra como um canal, como se fosse um WhatsApp. A ligação, né? Então toda ligação há uma transcrição automática. Essa transcrição também ela vem com áudio, então tudo isso áudio, transcrição, resumo, vai para dentro do CRM, então tudo automático, levando a informação que é importante para quem for atender isso e ver lá na frente. Aqui nós temos também uma visão muito de pessoa e organização, então dentro do sistema a gente tem sempre essa visão de quem são os contatos e quem são as empresas, então uma empresa pode ter vários contatos, assim como um contato pode ter várias empresas. Nós temos um caso de um cliente que ele conversa com o contato, mas o contato às vezes tem 3, 4 CNPJ, e ele compra às vezes por um, às vezes ele compra pelo outro, então ele tem esse N para N. Então a gente consegue resolver isso e ter todas as informações, assim como a gente, tanto na visão da pessoa, da organização ou da oportunidade, nós temos todos os dados, campos personalizados, checklist, ou seja, é bem completo, além de anotações, atividades, e são atividades que podem inclusive contar tempo. Então, por exemplo, eu tenho uma atividade para fazer aqui e eu preciso contar o tempo, vou levar 1 hora. Quando a pessoa vai fazer essa atividade, ela dá um play, essa atividade aparece aqui em cima e fica contando o tempo. Então é muito legal, principalmente para a gente, resolveu muito uma dor de desenvolvimento. Então a gente tem um Kanbanzinho só de coisas que tem que fazer, e as tarefinhas o programador pega para fazer, ele dá um play. Então a gente sabe exatamente quanto tempo ele demorou para fazer cada uma dessas coisas. Ou seja, bem para controle, né, e ter toda essa gestão. E aí, a partir do momento então que a gente tem esse sistema, que a gente tem todos esses controles, essa capacidade de comunicação, vem a pergunta, né, o que você faria com 1000 novos colaboradores? Se eu tivesse hoje a capacidade de colocar dentro da minha empresa 1000 novas pessoas, o que elas fariam? Então a IA, ela já traz esse poder. Só que a grande dúvida é, o que eu faço com esse negócio? Como que eu uso a IA? É simplesmente mandar uma pergunta para o GPT e pegar uma resposta? Então, o grande desafio nosso para resolver esse problema é basicamente mostrar para as empresas como usar a IA para resolver esse tipo de problema. Então, vamos pegar um exemplo prático aqui daquilo que a gente propôs. Vamos imaginar que uma equipe ela recebe 30 leads por dia. Então, todo dia o marketing está jogando ali 30 contatos. Faz de conta que eu tenho uma jornada de 3 meses na minha empresa, ou seja, eu preciso conversar com essa pessoa durante 3 meses para conseguir fazer uma venda. Diz o marketing que 3% delas já estão prontas para comprar. Então, se a pessoa de 100 que entra ali, 3 já quer comprar ou já compreendeu que é aquilo que ela quer, ou por indicação, ou por algum motivo. Então, é a pessoa que é atendida, em pouco tempo ela já faz a compra. Só que 27% de outros, né, desses 100, eles poderiam também comprar, mas mais ou menos ali entre a 7ª ou 8º contato. Isso pode variar muito, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Mas basicamente, aquela pessoa que entra, ela precisa ser nutrida, ela precisa entender o que é teu produto, ela precisa entender quais são os benefícios, ela vai fazer pesquisa de mercado, ela vai olhar concorrente, mas você vai conversando, e em um determinado momento ela vai acabar comprando, e nós estamos falando de um percentual muito grande. Nós estamos falando que aqui tem 1 e aqui tem 9. Só que esse trabalho é o que é o maior problema, porque geralmente as equipes de venda, elas querem esse cara aqui, porque todo dia está entrando 30,
Então ele quer esse aqui que está quentinho. Vai lá, não pegou, faz a venda. Agora, imagina conversar com todo mundo, né? Então, se a gente for tentar fazer 7 tentativas, que seria para converter esse, se eu for conversar 7 vezes com todo mundo, com 30 novos todos os dias durante 3 meses, nós estamos falando aqui, ó, de 18.900 conversas. Aí eu pergunto, vocês acham que alguma equipe comercial conversa 7 vezes, 8, 9, 10 com todo mundo seguindo o playbook? Mas nem aqui, nem na China. Esse é o grande problema comercial. E aí a pessoa fala assim, não, ele se apega muito, né? Ele fala, não, esse aqui vai comprar. Esse aqui está com um cara que vai comprar. E ele fica perdendo tempo. O outro grande problema que acontece é, não, a minha equipe é diferente, eu não perco lead. Eu falo com todo mundo, eu converso no telefone com todo mundo. Só que a equipe dele dá conta de falar com 100. E aí ele fica falando com 100 e não tem tempo para falar com 10 mil. E ele está falando com 100, que é justamente os outros 70% que não vão comprar. Então, qual que é o objetivo dessa automação? É falar todas as vezes que foi programado. Com quem? Com todo mundo. E levar para o vendedor apenas aqueles que passam. O Marcos uma vez falou uma coisa que eu guardei na cabeça. Ele falou assim, o marketing conversacional a gente tem que perder lead, a gente tem que fazer de tudo para perder o lead. Porque a partir do momento que esse lead chega no final, esse cara quer comprar. Então, se eu estou jogando ali para a minha equipe 10 por dia desse que quer comprar, se eu estou falando com 10 mil, eu sei que a cada 1.000 eu vendo 1. Então, o que eu vou fazer? Agora eu não quero mais 10, eu quero vender 20, eu vou falar com 20 mil. Ou seja, põe o robô para falar com 20 mil, porque vai chegar 20 que vai comprar. Então, receita previsível. Então, muito em cima disso. É importante a gente falar no momento certo, nas quantidades certas, com o argumento certo, só que fazer de tudo para esse cara ficar ali. Se ele passar, é porque ele quer comprar. Então, agora, como que uma empresa vai fazer isso com uma equipe de 10, 20 pessoas? Ele não tem braço para fazer isso. Então, só a automação consegue fazer isso, porque ela vai falar 3 horas da manhã, ela vai falar no sábado, ela vai falar no domingo. E nós não estamos falando de substituir o ser humano, nós estamos falando de jogar para o lado aquele que só vai fazer o humano perder tempo. E levar para o humano exatamente aquele que está interessado. Então, é essa, acho que é a grande ideia, né, que tiram a disruptura, né, na cabeça. E aí o que acontece? As equipes falam só com aqueles 3%, ou aquele que ele está interessado, ou quando ele não olha, fala, ih, esse daí não está com um cara que vai comprar, não. Esse aí parece que não tem dinheiro. E no fim das contas, às vezes, a pessoa que compra. E aí entra naquele momento de final de mês, às vezes, ou meio de mês, que fala, vixe, os leads que estão entrando não estão dando conta, os vendedores estão começando a ficar aqui meio parado, eu preciso falar. Aí entra o disparo burro, né? Vamos pegar lá os 20 mil leads que entraram e vamos mandar uma mensagem para todo mundo. Aí duas uma. Ou todo mundo responde, um monte de gente responde, e volta a entrar um monte de gente, a equipe já não dá conta de novo, ou no fim das contas, ninguém responde porque você já perdeu o time. A pessoa entrou em contato lá atrás. Você vai falar com ela daqui 30 dias? Vamos pensar o que a gente faz. Você precisa contratar uma ferramenta, você precisa comprar alguma coisa, você decidiu agora. Você entra na internet, você vai procurar 2, 3, 4 fornecedores. Às vezes você vai mandar 3 e-mails, 4 e-mails, 5 e-mails para várias ferramentas. Daqui uma semana alguém te ligou, eu sou da empresa X. Você quê? Eu nem lembro que eu mandei o e-mail, quem dirá, o cara já me respondeu, o outro eu já conversei, já fechei, a gente não lembra. Então, assim, tem que ser na hora. A comunicação, ela precisa ser na hora. Se eu estou falando de madrugada, tem que ser atendido de madrugada. Então, esses disparos, muitas vezes, é assim, é perder dinheiro. Imagina um lead. Quanto custa um lead? Pode custar muito ou pouco. Imagina que você pagou R$10 num lead. E aí você colocou 30 leads. Esse lead vai vir todo mês, todo mês, todo mês, todo mês, todo dia. E basicamente a pessoa olha aqui, não está respondendo, não respondeu a primeira vez. R$10 jogado fora. E você vai juntando isso, é um custo muito grande. Quando a gente coloca, de repente, uma automação, R$1 que gasta numa automação para falar vários dias, é 10%, 5%, 3%, e pode aumentar essa conversão em 10 vezes. Então, assim, é muito barato fazer marketing conversacional, principalmente quando a gente paga por esses leads. Nós temos aqui, então, dentro daquele Kanban, que seria uma visão também por coluna, que dá para a gente falar assim, eu quero que quando chegar nessa coluna, o vendedor só pode movimentar se ele preencher tais campos. Então, ele precisa preencher isso, precisa preencher aquilo e seguir isso. Então, a gente consegue, por coluna, definir essas necessidades. Mas o que é, então, esse fluxo? E juntando um pouco do que o Álvaro falou com o que o Marcos falou.
como que a gente resolve o GPT sem que ele tenha que saber tudo? Porque a partir do momento que muitas empresas estão fazendo isso, que é, sobe uma base de conhecimento, pega aqui um bot, sobe todos os seus arquivos e deixa ele falar. Ele vai responder sobre a tua empresa. E isso não serve para absolutamente nada, a não ser que você faça um FAQ. Então o que a gente precisa fazer com a IA? Criar um agente. E esse agente ele tem início, meio e fim. Ele tem um objetivo. O seu objetivo é vender. Então o que a gente faz? A pessoa mandou um oi no WhatsApp, eu já dou uma boas-vindas. E aí eu já vou jogar aqui para um GPT. E eu vou instruir esse cara. Qual é o objetivo dele? O cara acabou de mandar oi. O objetivo dele é qualificar. Então eu vou passar todas as informações. Nesse caso aqui a gente fez um experimento de venda de pastel ou pizza. Então esse cara aqui, ele só vai identificar se a pessoa quer comprar pastel, se ele quer comprar pizza, ou se ele simplesmente quer alguma informação de um pedido que ele já fez. Então o que a gente cria aqui? O seu objetivo é descobrir se a pessoa quer comprar isso, comprar aquilo, ou se ela tem um pedido. Então eu passo todas as instruções, monto um prompt desse tamanho para ele não errar. Ele só tem que fazer aquilo. E aí eu vou falar para ele, então você vai ter várias saídas. A primeira delas é pedir pastel. Sempre que alguém quiser pedir um pastel, saia aqui. Vou fazer outra saída, pedir pizza. Sempre que alguém quiser fazer um pedido de pizza, saia aqui. E aí a gente vai fazendo. Sempre quando alguém quiser falar com o atendente, sai aqui. Então eu crio essas saídas e elas vão criando essas bolinhas aqui. Então beleza, esse cara identificou que ele quer comprar pastel. Então o que ele faz? Vem para o próximo GPT. Por que para o próximo? Porque esse aqui agora já sabe que ele quer comprar pastel. Então a única coisa que esse cara tem que fazer é vender pastel. O que ele tem que ter de instrução? Tamanhos de pastel, preço de pastel, sabores de pastel e ainda oferecer a coca no final. Então esse cara é especialista não mais para identificar, mas para vender. E aí eu vou ter o outro GPT, que é o cara que é especialista em descobrir um endereço para entrega. E o outro é especialista para fazer tal coisa. Então, quando a gente separa, a gente reduz muito aquela ideia de se perder, né, de alucinação também. Então, esse cara aqui, ele vai fazer uma coisa, só que quando chega nesse, esse tem as informações desse, que tem informação daqui, que tem informação daqui. Então, a gente carrega essas informações como histórico, para que ele entenda todo o contexto, só que cada um é especialista em fazer uma coisa. E nós fizemos alguns testes, principalmente ali no começo, com o vendedor. Por mais que você tente enrolar ele, ele vai te vender. Você fala assim, então, passo 1, por exemplo, numa venda, você vai entender quem que é esse cliente, você vai perguntar tais coisas. E aí você vai responder informações sobre a Abla, ou sobre a nossa empresa, usando aquela base de conhecimento que o Álvaro falou e tudo mais. Em seguida, você vai perguntar para ele, perguntas abertas, quais são as dúvidas dele ou as dores dele. Depois que você descobrir as dores, responda as dores. E depois que você responder as dores, traga ele para um agendamento, que eu quero fazer uma reunião com ele. Então, basicamente, ele vai ficar ali tentando te levar sempre para a reunião. Vai responder suas dúvidas, vai pegar a tua dor, vai jogar contra você, né, para que você fale, essa dor aqui a gente resolve, isso aqui é o que a gente faz melhor. E ele vai te enrolar, ele faz o trabalho de um vendedor ou de qualquer outro agente que a gente queira. Ou seja, ele tem uma regra, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso e conclua assim. E a partir do momento que ele conclui, ele tem uma saída. Então isso aqui fica extremamente rico, especialista e resolve o problema. Então é dessa forma que a gente tem conseguido colocar esses agentes autônomos, principalmente para fazer trabalho humano, mais repetitivo, mas até alguns mais avançados. E entrando naquela régua, então, que o Álvaro tinha até comentado, né, a gente usa bastante a IA no topo do funil, e aí conforme a gente vai adentrando, menos. Mas a gente pode ter algumas automações, por exemplo, mandei um contrato. Qual é a automação? Pega esse contrato e passa 2 dias. Manda uma mensagem para fazer um follow-up. Ou manda alguma notificação, cria alguma tarefa para algum vendedor. Então a gente consegue criar essas automações e essas comunicações para agilizar também os processos de cada uma dessa fase. Então é isso que eu gostaria de trazer para vocês, um pouquinho dessa dor que a gente conseguiu resolver com essa arquitetura robusta, né? Então a gente está trazendo para o mercado essa solução, né, que acredito que vai ajudar bastante aí as empresas.